Oi, pessoal. Hoje eu vim falar sobre uma coisa que é comum para a maioria das pessoas. Todo mundo passa na vida várias vezes e a gente meio que fica sem saber como lidar com isso, né? A gente passa a vida inteira esperando que as coisas mudem e a gente vai trabalhando para que as coisas comecem a mudar. Eu verifiquei que nos últimos anos o padrão de comportamento das pessoas mudou muito, né? Principalmente em relação àquilo que diz respeito à maior qualidade de vida. Até o meu mesmo, quando eu era mais jovem, lá pelos meus 17 anos, quando eu estava começando a definir minha vida profissional, primeiro emprego, etc e tal, eu tinha recebido aquela informação cultural de que bastava arrumar um emprego e permanecer nele o máximo de tempo possível, que você teria uma vida boa e estável. E que era importante aguentar o que quer que fosse que você tivesse que enfrentar no ambiente de trabalho para manter aquilo, né? Isso inclui aceitação de assédio moral, condições ruins de trabalho e muitas outras coisas que a gente sabe que ainda existem no mundo. E tudo isso era visto como normal, incluindo ficar mentalmente doente por causa de uma função, vamos dizer assim. E mais comum ainda era não falar sobre isso, e acontece ainda até hoje. As pessoas, principalmente no ambiente de trabalho, elas criam barreiras, né? Dizem aquela frase, você tem que separar o pessoal do profissional. Muito comum ouvir isso, né? Assim como dizem que você tem que aceitar o inaceitável em prol de construir uma carreira ou de permanecer ali naquele trabalho durante muito tempo, como se esse fosse o único caminho para prosperidade possível, né? E muita gente ainda se prende dentro desses conceitos, e eu não vou dizer que eu fui diferente, porque durante mais de uma década eu também permaneci nessa situação, vamos dizer assim. E passei por inúmeras situações, e quando a gente não faz nada a respeito de uma certa questão, o universo ele se encarrega de resolver o problema. Então você pode querer não se posicionar em relação às coisas, que a vida ela vai te dar um empurrão e você vai ter que fazer algo a respeito em um momento ou outro. Não adianta achar que você vai ficar ali parado, estagnado para se esquivar do problema e que nada vai acontecer, que aquilo vai ficar estável na sua vida, porque não vai. E eu posso dizer isso hoje mais do que nunca, né, com a minha experiência de vida. E aconteceu novamente, vamos dizer assim, né? Eu presto serviço para algumas clínicas já fazem anos, né? E tem uma delas que era a minha fonte de renda principal, mas que nos últimos 2 anos eu já estava sabendo que haveriam diversas mudanças e que talvez isso me prejudicasse, reduzisse a quantidade de trabalho e que financeiramente as coisas ficariam mais difíceis em razão da questão burocrática dos convênios, né? Médicos, porque a maioria dos convênios que nós temos, eles querem que você tenha o convênio médico para tratar da sua saúde, que você pague todo mês para o convênio, mas o ideal é que você não use. Quem nunca viu aquela guerra para fazer uma cirurgia, um procedimento médico, em que a pessoa tem o convênio, mas o convênio está se recusando a oferecer o tratamento? Vocês já devem ter ouvido isso. Mas enfim, eu sabia que a mudança ia acontecer. E aí eu e mais duas amigas, a gente se reuniu. Uma delas divide comigo o interesse pela lei da atração, né? E a gente montou um grupo no WhatsApp há mais ou menos 2 anos atrás.
antes das mudanças começarem, né? Essas que eu tô falando que o universo propõe quando você não faz nada a respeito. E eu vou contar também qual que foi. Perdão, gente, tô um pouco congestionada, né? O tempo mudou aqui em São Paulo. E quando o tempo muda, os primeiros dias para me adaptar, eu fico um pouco fanha, às vezes com um pouco de dor de garganta. Continuando, né? Ao que interessa. A gente montou um grupo no WhatsApp. Na verdade, não foi iniciativa minha nem dessa minha outra colega, né, que divide comigo a lei da atração, mas a minha terceira amiga, né? Nós somos um trio que saímos da faculdade juntas, cheias de sonhos e desejos, né? E belo dia ela montou o grupo e colocou eu e a minha amiga Gi, né? E aí ela disse o seguinte: eu sei que vocês têm os pensamentos mais ou menos alinhados comigo, os interesses e tudo. Então, dentre as amigas que a gente tinha no outro grupo, eu resolvi colocar vocês nesse grupo atual do WhatsApp, porque eu tenho um grande interesse em ter um negócio próprio, né? Uma clínica própria ou alguma outra coisa assim nesse sentido. E desde então a gente está lá no grupo, só nós três, dividindo informações, sonhando. A gente manda fotos, imagens daquilo que a gente gostaria de ter, né? Dentro da clínica, o que a gente gostaria de oferecer, os cursos que a gente está fazendo. Ah, eu comecei, que nem eu tô fazendo avaliação psicológica. A Flávia estava fazendo psicopedagogia e a Gi estava fazendo, começou agora a psicanálise. E a Gi fez a aba também, né? Análise do comportamento. E a gente foi só dividindo as informações e sonhando, de fato, pensando no que a gente poderia fazer para, vamos dizer assim, plantar a semente. Mas não tínhamos ainda previsão, nem nada concreto, né? Só ideias. Então, a minha amiga Flávia começou a trabalhar numa clínica perto da casa dela, mais de um ano atrás, né? E algumas vezes ela manifestou algumas insatisfações que ela tinha para mim. E sabendo que a gente tinha uma outra fonte de renda um pouco melhor, com menos problema, falei, por que você não fica na outra clínica e deixa essa? E aí ela falou assim que não, porque ela imaginava que algo mais poderia sair dali, mas ela não sabia dizer o que. Pois bem, agora todo esse tempo depois, ela recebeu uma proposta para assumir, né, essa clínica. Não vou entrar em detalhes, mas foi essa oportunidade que surgiu para gente. E eu e a Gi, a gente dividiu algumas informações, porque a gente sempre estudando a lei da atração, pensando em como o mundo funciona, a gente percebe muita coisa que nesse período aconteceu. E mais de um ano também eu escrevendo no meu livrinho, no meu caderninho da gratidão, que eu queria ter um espaço próprio para atendimento. Era um desejo meu, não só em virtude da preocupação que eu tinha, né? Que de fato se concretizou. Em um mês eu perdi vários pacientes por questões de burocracia de convênio na principal clínica onde eu trabalhava. E aí eu fui olhar no meu caderninho lá e estava bem escrito: espaço próprio para atendimento, né? Não sabia de onde ia sair, mas saiu. Mas primeiro eu passei pelo empurrãozinho do universo. O que acontece? Quando a gente soube que ia perder uma grande gama de pacientes, aconteceu o que acontece com todo mundo. Nós três ficamos nervosas, estressadas, desesperadas, pensando em para onde a gente ia, o que a gente ia fazer. Eu mesma acabei encontrando trabalho em uma outra clínica. A Gi fez algumas mudanças na agenda dela para uma outra cidade. A Flávia, que já trabalhava na clínica onde ela recebeu a proposta, ela continuou lá na clínica, né?
e a gente passou primeiro pelo momento difícil. E no momento difícil a gente pensa que o mundo está sempre cheio de escassez e que não tem o suficiente para todo mundo. A gente pensou, nossa, mas por que, né? Vamos perder tanto paciente. Eles perdem porque não tem tratamento, a gente perde porque fica sem trabalho e tudo que já foi feito meio que é perdido, porque essas pessoas têm que se direcionar a outros locais. Então a gente passou por aquele momento difícil, né? De acreditar que o mundo está cheio de escassez e não de abundância. E isso não é verdade. E graças a Deus, mesmo estando num momento difícil, né, que foi o momento da migração, a gente conseguiu manter a calma, sem desespero e sem previsão, gente, do que ia fazer. Eu moro sozinha, a Gi mora sozinha, mas a Flávia é casada, mas também tem filhos, tem as questões dela para administrar. E meio que a gente perdeu, 70, 60% da nossa renda de uma hora para outra. Então, quando uma coisa difícil acontecer, encarem como o universo te cobrando um posicionamento. E foi isso que aconteceu, porque a gente estava com planos, mas nenhuma de nós fazia exatamente nada prático para realizar e de repente, bum, perdemos. Perdemos boa parte da nossa fonte de renda e cada uma se virou do melhor jeito possível, arrumando outras oportunidades, a gente mudando de cidade e redirecionamos a nossa agenda, acabamos atendendo outras demandas a fim de recompor, né, o nosso orçamento. E quando tudo se organizou novamente, é que veio a proposta para a Flávia assumir a clínica da qual eu mencionei, né? Ainda não vou dizer o nome. Mas aí ela propôs para mim e para Gi se, mesmo nessa situação difícil, né, que a gente estava passando, se a gente encararia de assumir a administração dessa clínica. E foi assim de benefício não só para a gente, mas também da pessoa que está deixando a direção, a administração, porque ela também quer fazer mudanças na vida dela e ela acredita que se desligar da clínica vai trazer vários benefícios para que ela recomece de uma outra maneira. Então, assim, não é só um benefício para a gente, sabe? A gente não tem que pensar que uma pessoa tem que se dar mal para a gente se dar bem. E que ela tá largando porque algo ruim aconteceu, ou porque não estava bem administrado, ou porque falta dinheiro, ou porque falta paciente, porque não foi nada disso. Simplesmente ela resolveu mudar a vida dela e acabou mudando a nossa em paralelo. Então, quando vocês perceberem que a vida não está seguindo o fluxo que vocês esperam, que os problemas estão surgindo um após o outro, que de certa forma vocês estão perdendo algo que era seguro por algo e para algo que é improvável, vamos dizer assim, não se desesperem, porque faz parte. Então, se você não tem um posicionamento assim como a gente não tinha, né? A gente tinha ideias, mas a gente não tinha se posicionado para fazer nada a respeito. O universo ele vai empurrar você. Você vai levar umas lambadas, perder coisas. Vai ter dias que você vai deitar na sua cama e não vai saber nem por onde começar, mas o caminho vai surgir. Então, gente, vale a pena sim acreditar, vale a pena planejar, desejar, escrever aquilo que você quer, que é uma das coisas que hoje a gente vinha fazendo. Eu acredito em Deus também, né? Assim como agir. Se você não acredita em Deus, você pode acreditar no universo. Se você não acredita nem em Deus no universo, você pode ter algum outro tipo de crença. Ou só ser um praticante da lei da atração.
Não importa, o mundo ele funciona da mesma forma para todos nós. O que muda é a maneira como a gente encara, tá bom? Então, vamos lá, né? Começamos aí as mudanças, já temos nome, já temos uma pessoa responsável pelo Instagram, já temos um planejamento daquilo que a gente vai oferecer dentro da psicologia, e as portas estão abertas, e daqui em diante eu sei que eu vou trabalhar ainda mais do que eu tenho trabalhado, mas o resultado vem. E eu volto aqui para contar para vocês, tá bom? Então, se você estiver numa situação difícil, espera, porque a oportunidade vai aparecer, tá bom? Muita prosperidade para vocês.